Olá, estamos começando mais um Sindicast do Sindicato dos Médicos do Acre. E agora, dando uma notícia de primeira mão, o Sindicato dos Médicos do Acre vai realizar no dia 25 de agosto de 2024 mais uma feijoada dos médicos. Fique atento aí nas nossas redes sociais, a gente vai lançar as vendas, né, das mesas e garanta já a sua. Hoje a gente vai falar de um tema super importante sobre residência médica. Vamos falar sobre a pós-graduação na medicina. Conto hoje com a presença ilustre do Dr. Tadeu Moura e do Dr. Rinaldo Santos. Dr. Tadeu, por gentileza, se apresente aqui para o nosso público e agradeço o seu assento. Olá, Pablo. É um prazer estar aqui nessa instituição, que é a nossa casa também, né? O sindicato, ele defende todos os interesses da nossa classe. Então, é um prazer mais uma vez estar aqui e um tema muito interessante, um tema muito atual, que é a pós-graduação do médico, né? O médico é aquele profissional que tem uma formação muito longa, são 6 anos de faculdade e mais de 2 a 6 anos de residência médica para ele começar a atuar. E é muito interessante esse assunto, é um assunto que nos cativa e que há mais de 25 anos praticamente a gente trabalha com isso. Muito bem. Rinaldo Santos, obrigado por ter aceito o convite. Se apresente aí para o nosso público. Obrigado, doutor Pablo. Prazer é meu de estar aqui junto com o doutor Tadeu, aqui na casa aqui dos médicos, né? Uma da casa dos médicos, para falar desse tema tão importante, né? Para falar desse tema aí. Do que a residência médica já fez pelo estado do Acre e como ela contribui diariamente aí atendendo a população, prestando assistência, e a gente está aí disposto a ter esse bate-papo aí para poder esclarecer para a população a importância da residência médica no estado do Acre. Muito bem. Doutor, vamos começar então, fazendo esse comunicado para a população. O senhor começou a falar, né, que a residência médica é um tipo de pós-graduação. Nesse cenário, o estado do Acre, desde quando a nossa residência médica foi instalada e quais são os programas hoje que ela oferece para a nossa população? Veja, Pablo, a residência médica no Acre, ela começou há pouco tempo. Ela começou no ano de 2000. Já são 24, vamos para 25 anos de residência médica. Mas o que é a residência médica? É importante esclarecer para a população, esclarecer para todos. A residência médica, na realidade, ela começou em 1889 no Hospital John Hopkins, através de Dr. Halsted. Halsted era um famoso cirurgião da década do século passado, que ele viu a necessidade de treinar outros médicos, ensinar a arte da cirurgia. Então a residência começou quando Halsted, quando ele trouxe para dentro do hospital que ele trabalhava, médicos que foram seus seguidores, nos quais ele transmitiu e ensinou a arte da cirurgia. Por isso vem esse nome residência médica, porque nos primórdios os médicos residiam, eles moravam dentro do hospital, praticamente 24 horas, e durante esse período ele adquiriu conhecimento, adquiriu as técnicas para poder reproduzir aquilo que aprenderam com a Halsted. Essa é a finalidade da residência médica, é formar em uma área. A gente sabe que a medicina tem áreas amplas, e a residência ela vem justamente para especializar o médico numa determinada área. Em 1927, nos Estados Unidos, a residência ficou oficializada. E no Brasil, a partir de 1977, nós tivemos a primeira lei que fala sobre a residência médica, que é justamente isso que a gente falou, da especialização do médico em uma determinada área. Muito bem. Doutor Rinaldo, nesse período que já o doutor Tadeu comentou de quase 24 anos já de existência dessa residência no nosso estado do Acre, em média, quantos médicos residentes nós formamos durante esse período? E essa informação é importante para a gente poder entender o impacto que isso tem para o sistema de saúde, tanto da saúde suplementar quanto do serviço público. Sim, sim. Porque os médicos, como o Tadeu falou, os residentes, eles são médicos já. Eles já estão aptos a exercer a medicina. Mas, por um tempo, eles vão ser treinados em serviço das especialidades que cada um escolheu
e durante 2 ou 3 anos eles vão ficar dentro do hospital, submetidos a uma carga horária de 60 horas semanais, prestando atendimento junto com um médico mais experiente, que é o preceptor. Para você ter uma ideia, nesse período todo, nesses 24 anos, o Estado do Acre, através da residência médica, já formou 560 médicos especialistas nas mais diversas áreas, tanto as áreas básicas, que é a clínica médica, a pediatria, a ginecologia obstetrícia, a medicina de família e comunidade e a cirurgia geral, como outras áreas mais específicas, como a ortopedia, a infectologia, a neonatologia, a cancerologia, que foi um programa que já teve, a terapia intensiva pediátrica, ou seja, durante esses 24 anos, o Acre sempre teve dificuldade de trazer médicos especialistas que se fixavam aqui. E os trabalhos mostram que a fixação do médico está diretamente relacionada com a graduação e com a pós-graduação. Então, no Acre hoje, ou seja, durante todo esse tempo, a residência médica do Estado do Acre trabalhou e ofertou para os gestores 560 médicos especialistas. É realmente bastante expressivo, né, devido à estrutura que nós temos no serviço público. Doutor Tadeu, eu sei que são inúmeros desafios e inúmeras dificuldades, mas, assim, por a sua experiência como preceptor, como supervisor de programa, nesse período todo hoje, se o senhor pudesse elencar quais são as principais dificuldades na execução dessa tarefa hercúlea que é formar médicos especialistas hoje no estado do Acre. Quais são as nossas maiores dificuldades? Pablo, nós observamos um fenômeno nos últimos anos, que é o aumento das escolas médicas. Nós temos no Brasil hoje 389 faculdades de medicina. O Brasil só perde para a Índia, e a população da Índia é 10 vezes maior que a população do Brasil. Certo? Nós temos mais faculdade que nos Estados Unidos, mais faculdade do que em vários outros países. Nós somos o segundo lugar no mundo. E essa proliferação de faculdades levou também uma diminuição na qualidade da formação médica. Porque a gente vê muitas faculdades por aí que, infelizmente, não tem hospital-escola. Muitas faculdades que o aluno não tem onde fazer a prática. Ontem mesmo, eu conversando com uma moça que mora em Poço de Castro. E a minha disse, olha, lá em Vila Mineral, eles têm uma faculdade de medicina. Aí eu perguntei, tem algum hospital lá, alguma instituição? Não, tem um postinho de saúde. Aí eu lhe pergunto, como é que o médico vai, tem uma formação adequada, isso ele está falando da Belívia, mas no Brasil a gente também tem muitos hospitais, muitos cursos que não têm faculdade, se não tem a prática. Aí, por conta disso, a residência médica ganhou um destaque muito importante. Por quê? A residência ela é um período que de 2 até 6 anos, tem residências que duram até 6 anos, o médico vai se aprimorar numa área, ele vai ser classificado como especialista. No passado nós tivemos muita dificuldade, porque confundia-se muito, como o Rinaldo colocou aqui, ele chamou a atenção que o residente é médico. E no passado achava-se que era mais um aluno. Hoje a gente já tem uma aceitação maior. Os hospitais funcionam com os médicos residentes. O médico residente dentro de um hospital, ele traz uma melhor qualidade para o atendimento da população. Os médicos passaram, após a residência, formar equipes, ter discussão de casos, ter uma escola propriamente disso. E quem ganha com isso é a população. Porque aquele caso que antes era visto por um único médico, agora eles são vistos por uma equipe, são vistos por vários médicos. O caso é discutido numa sessão clínica e aquele paciente tem um olhar diferenciado porque ele é visto por mais pessoas e facilita o diagnóstico, facilita a condução do caso. Então, essa é a importância da residência dentro das instituições. E as dificuldades nós temos algumas áreas ainda com carência de profissionais. Então, nós temos carência de determinados preceptores. Se bem que
boa parte desses 560 médicos formados, cerca de 47% ficaram no Acre. Então, foi um retorno, um investimento para a população do Acre, um investimento para o Estado, um investimento para as instituições. Muito A bem. gente metendo aí um pouquinho a colher nesse assunto aí, das dificuldades, eu poderia dizer, Pablo, que hoje formar médicos especialistas através da residência aqui no estado do Acre é muito difícil. Muito difícil pela falta total de apoio, né? Na verdade, os preceptores, as pessoas que formam esses médicos especialistas, eles formam mesmo assim por amor à formação médica e por teimosia, porque assim a residência médica, para a população entender um pouco melhor, ela é fornecida pelo SUS, né? O estado do Acre é o governo do estado do Acre é o campo de prática e as bolsas são financiadas pelo Ministério da Educação. O governo do estado ele não tem gasto nenhum com as bolsas que remuneram os residentes. E ele só tem que ofertar o campo de prática, né? E gerir os preceptores e poder distribuir isso da melhor forma. E hoje em dia, o nosso apoio pelo gestor, pelo governo do estado, é mínimo. O governo do estado hoje faz de conta que a residência médica não existe no estado do Acre. Ele tem uma visão muito enviesada, uma visão com olhos tapados do benefício e da importância da residência médica no estado. Então, hoje, os preceptores são mal remunerados, ganham uma bolsa que é um valor simbólico, que não é reajustada, não tem estrutura adequada para dar suporte para o treinamento dos residentes. Tem que brigar com gestores teimosos que teimam em fazer politicagem dentro dos hospitais e querem usar a residência como politicagem, não tem uma visão técnica da residência, e aí negam a residência, querem matar a residência à míngua. Então a gente tem que lutar contra isso. E por último, quando a gente forma os residentes, o Estado também não sabe nem lotar os residentes. Para vocês terem uma ideia, a gente forma mão de obra qualificada para setores críticos, como pronto-socorro, como UTI, né? E o Estado lota residentes em serviços mais fáceis de treinar, como regulação, como regulação dentro do hospital. Ou seja, os residentes podendo estar dentro do pronto-socorro, ajudando, porque são bem formados, e ali é um atendimento muito importante. O Estado simplesmente, não sei por quê, por qual política, não sabe lotar. Então, hoje, em resumo, o governo do estado do Acre não ajuda praticamente em nada a residência médica, não reconhece a importância da residência médica, não remunera adequadamente a residência médica, não respeita o residente e, por último, quando, mesmo com toda essa dificuldade que a gente enfrenta, a gente oferta, tá aí, tem 25 novos especialistas para você botar na escala, o governo do estado não sabe nem lotar esses profissionais na assistência. E aí, Pablo, deixa eu só complementar a importância da residência. De tudo isso que o Reinaldo falou, o Estado recebe indiretamente 4.686.942 anualmente, que é a bolsa paga pelo MEC para o médico residente. Nós temos hoje 94 médicos residentes matriculados, prestando atendimento à população sob supervisão dos preceptores. Se nós tirássemos esses 94 médicos residentes e o Estado tivesse que repor essa mão de obra com médicos do Estado, esse custo seria de quase 24 milhões por ano. Então, o Estado não paga 4 milhões e 600, que vem de graça, e além de estar formando médico. Qual era o grande problema do Acre? Médico. E quando se falar médico especialista, mais ainda. Então, é uma economia de 24 milhões para o Estado, que precisaria ter um ponto de vista melhor, para que a gente aproveitasse melhor a residência médica.
Realmente, assim, é por isso que a gente trouxe esse tema, né, para o Sindicast, porque a gente avalia que realmente a importância que tem a residência para a nossa população, e a gente quer que a população entenda isso, né, que é importante a população apoiar também todas as bandeiras que tem a residência médica para ter essa formação. Mas, doutor Rinaldo, pela sua especialidade, eu vou fazer essa pergunta porque é o meu dia a dia também, né, nos atendimentos. Quando a população pergunta, doutor, você é especialista em quê? Você é clínico geral? Então, esse nome do clínico geral confunde muito, né? Porque a população acredita que ser clínico geral é ter uma especialidade. E como o doutor é especialista em clínica médica, então quero que você explique essa diferença entre ser clínico geral e ser clínico médico com residência. Certo. O clínico geral é aquele médico generalista que acabou de sair da faculdade de medicina e está apto a tratar as doenças mais básicas da população e encaminhar para as especialidades. O clínico médico é uma especialidade. Ele passou 2 anos sendo treinado dioturnamente nos níveis de atenção primária, secundária e terciária. É como eu falo, é o especialista do adulto, né? Junto com a medicina de família e comunidade, né? Também ele pega do pediatra e entrega para o geriatra. Então, ele é um especialista em tratar as doenças do adulto, seja ela nas diversas complexidades, e está apto a fazer assistência nos diversos níveis, como eu falei, desde uma consulta básica até um atendimento nas escalas de terapia intensiva, dentro da porta do pronto-socorro. Então, é uma especialidade bem importante dentro do sistema. Interessante, é importante a gente ter esse esclarecimento para ter esse entendimento, porque a residência médica é um padrão ouro de formação, né? E isso faz com que tenha diferença. O que eu quero dizer com isso? Que para o gestor, seja ele gestor municipal de saúde ou gestor estadual, tem uma importância melhor colocar na sua escala de trabalho médicos especialistas, né? E valorizar esse médico especialista de forma adequada pela sua formação. Doutor Tadeu, do ponto de vista nacional, a gente sabe que existe uma comissão, né, que faz toda essa discussão, que é a Comissão Nacional de Residência Médica, que recentemente houve mudança do ponto de vista da estrutura organizacional administrativa. Que impacto o senhor avalia dessas mudanças para as coremes estaduais, né? Pablo, você colocou agora com grande propriedade que a residência é o treinamento em serviço e é o padrão ouro na formação do médico especialista. No Acre, nós já colhemos vários frutos em relação a isso. Um exemplo que eu não canso de citar é Cruzeiro do Sul. Quem mora lá em Cruzeiro do Sul conhece o Dr. Marlon, o Dr. Osiandene, todos eles. Todos os cirurgiões que hoje trabalham em Cruzeiro do Sul foram formados pela residência da Fundacre. E são excelentes profissionais, excelentes médicos, que estão lá atuando junto da população e salvando vidas. Não só os cirurgiões, tem também a doutora... Dentro da pediatria. Dentro da clínica, a doutora Alba, que está lá, ginecologia. Então, tem vários profissionais que saíram da residência e foram para o interior, que a gente sempre quer isso, quer que o médico atenda toda a população. Nós tivemos agora, de abril para cá, uma grande polêmica que envolveu o Conselho Federal de Medicina, todas as organizações médicas, a Federação Médica também dos deputados e senadores médicos. Por quê? A Comissão Nacional de Residência, que disciplina, que atua na questão da residência médica, foi sempre um órgão eminentemente técnico, composto por médicos que têm uma grande experiência em residência médica. Por exemplo, nós temos o Dr. Adnan Nasser, que é um colega cirurgião vascular, que esteve junto na formação da Associação dos Médicos Residentes, lá em 1970 e pouco.
E a gente brinca que ele é uma enciclopédia viva, porque, apesar da idade, tem uma memória fabulosa. E simplesmente pessoas como ela, como ele e outros, foram colocados de lado até numa situação em que a comissão admitiria ter na sua composição profissionais não médicos. Como é que profissionais não médicos iriam discutir a formação médica? Mas graças a essa mobilização, agora no dia foi feito um novo decreto, que foi o 12.062, que foi no dia 14/6, agora, semana passada, saiu um novo decreto reajustando principalmente as principais reivindicações que as categorias médicas queriam, com uma inclusão de outras entidades. Por quê? No decreto anterior, a coisa ficou desigual. O governo teria a grande maioria e, como eu falei agora há pouco, a residência virou a salvação, digamos assim, para aquele médico que faz uma faculdade talvez não tão adequada, que não tenha todos os recursos. Porque a residência era o resgate de quem fez uma faculdade que não teve toda aquela formação adequada e ele teria 2, 3, 4 ou 6 anos para se especializar. E aí a gente não pode banalizar a residência médica abrindo vagas em todo e qualquer lugar. Vou dar um exemplo. Um cirurgião, eu estou puxando aqui sardinha para o meu lado, Rinauro, porque eu sou cirurgião. Sim, claro. Então a gente puxa sempre para o nosso lado. Se eu tenho um hospital que faz 30 cirurgias por ano de uma determinada área e eu tenho 5 residentes, significa que se eu dividir igualitariamente, cada residente vai fazer 6 procedimentos. Será que 6 procedimentos de um determinado tipo é o suficiente para dizer que uma pessoa é especialista naquela área? Então, a abertura de vagas de residência depende de um hospital na área cirúrgica ter volume cirúrgico. Na área clínica, de pediatria, de clínica médica e outras, depende do hospital ter internações, do hospital ter ambulatório. Então, a gente tem que resguardar a residência como padrão ouro de formação. E para ela ser padrão ouro de formação, existem pré-requisitos que têm que ser atendidos. Não pode, por manobras políticas, aumentar excessivamente o número de residências. Como aconteceu, Pablo, você que é médico especialista em medicina de família e comunidade, inclusive um dos nossos residentes também do nosso programa já, desde lá do início, talvez o primeiro residente de medicina de comunidade. Lá em 2000, não quero aqui relembrar as datas, né, Pablo? Na lei do Mais Médico dizia que todo profissional médico que saísse da faculdade deveria fazer uma residência de medicina de família e comunidade por 1 ano. Tentou-se fazer isso, mas não conseguiu, porque viu-se que é inviável. E aí era usar o médico como mão de obra barata. E nós não podemos permitir isso. Mas, devido à grande participação das entidades médicas, houve essa publicação desse nova lei, assinada inclusive pelo próprio Alckmin, que é médico, anestesista, que houve mudanças. Ainda há alguns questionamentos. Entende-se que talvez na próxima reunião que haverá da Comissão Nacional seja feito reajuste no regimento interno da Comissão Nacional de Residência Médica. Esperamos que isso realmente aconteça. Doutor Rinauro, o doutor Tadeu estava comentando a ideia dessa movimentação nacional que está havendo, e aí internamente, né, agora é justamente esse tema que eu ia colocar, porque quando se forma um médico especialista, estudos realmente comprovam que é a forma de fixar esse profissional. Quando a gente vê esse movimento dos profissionais especialistas indo morar no interior do estado, e aí a gente fala de grandes regionais aqui no Acre, né, Cruzeiro do Sul, que é o Vale do Juruá, mas também a gente tem outros municípios, né? E aí a minha pergunta seria, no contexto atual, né, com todas as dificuldades que existe, vamos falar um pouco de futuro, né? O doutor acredita que existe alguma possibilidade, num futuro próximo, ocorrer a chamada interiorização dessa formação nesses grandes centros? Eu me refiro a Cruzeiro do Sul, né, pela questão mesmo da assistencial, mas, por exemplo, o hospital agora de Brasileira, na Fronteira, que é um hospital de médio porte, assim, vocês pensam sobre isso ou ainda
ainda não é o momento de se pensar sobre a interiorização da formação no interior? Não, isso é um tema muito importante para a gente, sim. A população entender bem o residente que é médico, ele está sendo treinado ali com um preceptor do lado, que é um médico de mais experiência que ele tem aulas, né? Ele tem provas, então ele é treinado com uma carga horária muito grande para sair especialista. E a gente sabe que hoje o interior, nós temos regionais que possuem já uma infraestrutura muito boa, de certo ponto, para atender a população, como o Cruzeiro do Sul, que você falou, como o Hospital de Brasileia, como o Hospital de Tarauacá, né? E, assim, dos objetivos, e isso é um projeto que a residência já levou ao governo do estado, levar esse residente até esses locais. Por quê? Porque você monta uma estratégia desse residente fazer um rodízio dele passar por esses locais junto com alguns preceptores que podem ir daqui ou já tem preceptor lá, como o doutor Tadeu falou, né, que a gente já tem ex-residentes que são especialistas e que atuam hoje nessas cidades. E aí o residente pode lá, aumentando a quantidade de procedimentos especializados que lá eles fazem, né, e evitando que a população venha até aqui. A gente já levou esse projeto para o governo do estado. É um projeto que o custo para nós é um custo mínimo, mas o governo do estado, novamente, ele fecha os olhos para isso, né? A gente não entende como é que é uma coisa tão simples de fazer, com um custo tão barato. O governo do estado não tem interesse nenhum de que isso aconteça efetivamente. Prefere continuar trazendo os pacientes, gastando mais, trazendo os pacientes desses locais para vir fazer uma cirurgia aqui, para vir fazer uma consulta especializada aqui, quando, através da residência médica, ele podia ramificar e abrir esses braços das especialidades dentro dessas regionais, economizando dinheiro, fazendo com que o residente visse a realidade da população no interior do estado, né? Fortalecendo o SUS, mas infelizmente isso não acontece. E agora, doutor, vamos ser mais, né, propositivo, né? A gente sabe que a gestão política em todos os setores da nossa sociedade tem um impacto muito grande. Quando a gente fala da parte educacional, né, que é o caso da formação da residência médica, a gente percebe que o prejuízo é muito maior, como o doutor já havia apontado sobre esse tema. E aí, nesse cenário de entendimento de formação, a gente, inclusive, vai pedir um Sindicast, já estamos combinando de falar do tema, que é do chamado hospital universitário, e aí é sobre esse tema agora. Na sua opinião, assim, tornar a Fundação Hospitalar Estadual do Acre, né, um hospital universitário, em parte, traria benefício para a residência médica? Esse tema é um tema polêmico. Nós temos que olhar ele por diversos ângulos. Hoje, dentro do estado, dentro principalmente daqui do Baixo Acre, a Fundacre é o maior hospital terciário que existe, de todo o estado. Porém, a Fundacre ela está pequena. A Fundacre ela não dá conta da demanda. Apesar de ter os polos, como foi bem colocado, Brasileia, Cruzeiro do Sul, ainda muitos pacientes se deslocam. E mesmo não só do estado do Acre, a gente sabe que vem paciente do sul do Amazonas, pacientes do Peru, da Bolívia, que a gente atende. Então, a Fundacre ela está pequena. Talvez, na minha opinião pessoal, se nós tivéssemos uma outra estrutura para agregar junto à Fundacre, talvez a gente tivesse um avanço significativo do ponto de vista de saúde para a população. A gente vê os exemplos que estão acontecendo, por exemplo, no Roraima. Roraima foi passado para a EBSER, um hospital com 140 leitos. Era um hospital que deveria dar atendimento a uma universidade estadual de medicina em Roraima. Roraima não tinha só aquela unidade de 140 leitos, existia uma outra hospital similar, digamos assim, menor, do tipo Fundacre. E aí a EBSER
o governo do Estado, o ministro da Educação, através do ministro Camilo Santana, pontuou que seriam destinados cerca de 100 milhões para esse hospital de 140 leitos. 100 milhões, que viria via PAC. A gente também fica com receio dessa questão de PAC e outras coisas mais, porque a política no Brasil a gente vê que depende de muitos fatores, né? Por exemplo, ontem nós tivemos o dólar batendo recorde histórico, né? Então a gente precisa ver, principalmente que o Brasil está nessa situação de acerto de contas, que pode haver contingenciamento, né? Então a gente não sabe se realmente essas verbas finalmente deverão chegar à finalidade da estrutura. Então, eu vejo que nós precisamos ampliar o serviço. Simplesmente assumir a Fundac, fazer alguma melhoria, ajuda, mas talvez não seja o suficiente. A gente precisa de uma estrutura maior para atender a população. E com relação à residência, a IBSER, ela faz um concurso próprio para a residência médica, que é o ENARE, que é um concurso similar ao ENEM, que é nível nacional, e há um problema em tese que a gente vê acontecer em outros lugares com relação ao ENARE, é porque como é nacional, o indivíduo está na Paraíba e faz prova para cá. O indivíduo está no interior de São Paulo e faz prova para cá. E ele pode ser aprovado, mas na hora de assumir ele acaba não assumindo. E isso há um índice muito alto de vagas não ocupadas nos concursos da IBSER. Talvez os concursos locais, quando o indivíduo vem fazer a prova, o colega médico vem fazer a prova, ele vem porque ele está com a afinidade de fazer, né? O nosso concurso, nós oferecemos em torno de 30, varia, de 35, 30 e poucas vagas anuais, certo? E a gente chega a ter mais de 150 inscritos, né? É uma concorrência alta. Tem especialidades que chega a ser 10 para 1. 10 para 1, 10 médicos disputando uma vaga. Por quê? A gente vê que a nossa residência, apesar das dificuldades, apesar dessa briga diária, apesar do empenho de vestir a camisa dos preceptores, como o Rinaldo colocou aqui anteriormente, ela tem uma boa formação. Os residentes nossos que fazem a primeira especialização aqui, que vão para uma segunda especialização, que vão fazer prova fora, são aprovados e disputam de igual a igual com outros lá fora. Isso mostra a qualidade da nossa residência. Mas essa questão da IBSER, da terceirização, ela precisa ser melhor discutida. Eu acho que tem que botar na mesa, tem que colocar o que realmente vem, o que vai ter de acréscimo, para que o governo possa ter a sua opção. Eu, pessoalmente, acho que a gente precisa agregar mais do que simplesmente substituir. Eu dando metendo aí um pouquinho a colher nesse assunto aí, eu acho o seguinte, que se for para melhorar, eu acho que é válido. O que não dá é para continuar do jeito que está, né? Do jeito que está, você não valorizando o médico residente, não valorizando o médico preceptor, fechando os olhos para essa formação especializada, como o Tadeu falou. Não adianta negar, hoje as nossas escalas, quando eu cheguei aqui, o Tadeu chegou aqui, as escalas eram cheias de buracos na terapia intensiva, na cirurgia geral, na pediatria, na medicina de família e comunidade. Hoje, elas continuam com buraco, mas porque o gestor não teve uma política efetiva de preenchimento, mas mesmo assim, são todos ex-residentes que preenchem essas lacunas que estão aí nessas escalas. E no privado também. O privado sabe aproveitar muito bem a nossa mão de obra. Então, assim, se esse movimento do Hospital Universitário via IBSER vier para fortalecer a residência, fortalecer porque o residente dentro do hospital tem a sua importância, eu sou favorável. Eu só acho que não dá para continuar do jeito que está, fazendo de conta que não existe, sem financiamento nenhum. Só para vocês terem uma ideia, o residente hoje, quando ele forma, ele tem que tirar do bolso dele o papel que vai fazer o certificado. E assim,
E até a Corime poderia ter a Comissão de Residência Médica poderia ter um orçamento próprio, porque os preceptores não ganham nada, organizam um concurso que tem mais de 100 inscritos, um concurso dificílimo, que cobra uma taxa de inscrição que gera em torno de um 80 mil reais, que vai para o fundão do governo e não volta sobre nenhum investimento. Como eu falei, o residente tem que tirar do bolso o dinheiro para pagar o certificado dele, o papel para imprimir o certificado dele. Esse é o nível da valorização da residência que nós vivemos hoje no estado do Acre. Doutor Deus, a gente já vai, né, nessa avaliação, assim, o papo realmente está bem interessante, é importante a gente levar esses esclarecimentos para a nossa população e entender que o Sindicato dos Médicos do Acre está parceiro em todos os momentos para todas essas discussões, sem dúvida nenhuma. E aí eu queria que o doutor fizesse, né, de forma breve, já as ponderações finais e desse uma mirada para o futuro, né? Ou seja, da forma que a gente vive hoje e o que a gente pode se projetar para o futuro e qual o movimento que a gente pode fazer do ponto de vista de classe, né? de categoria médica, para para no futuro a gente manter esse padrão de formação, né? Então, já nesse sentido, fazer essas ponderações finais aí, doutor. Veja bem, eu falei aqui no começo que a residência começou em 1889, nos Estados Unidos, com um cirurgião chamado Halsted. E de lá para cá isso consolidou como padrão ouro na formação médica. Todos os médicos que defendem a residência médica, porque é a melhor formação. Hoje em dia, nós vemos aí uma proliferação dos chamados cursos pós-graduação de final de semana, em que o próprio colega médico se ilude indo fazer um cursinho que dura aí uma semana, um final de semana, enquanto que o médico residente tem uma carga horária de 2.880 horas anuais durante 2, 4 anos para ele se tornar especialista. Isso tem que ser fortalecido. Isso tem que ser, é importante. O Acre, antigamente, eu já falei isso no passado, existiam 2 bons médicos. Infelizmente, os 2 faleceram. Um se chamava Varing e o outro Vasp. Porque todo mundo, quando tinha um problema, tinha que correr daqui, porque senão morria. Nós tivemos avanços muito grandes. Nós tivemos médicos capacitados aqui. Eu mesmo sou acreano. Fiz minha faculdade fora, no Ceará. Fiz 2 anos de residência em cirurgia geral no Servidor. Fiz um R3 em gastrocirurgia também no Servidor, do estado em São Paulo. E depois fiz 2 anos de cirurgia vascular no Dante Pazanese. Eu fiz 5 anos de residência. E a gente voltou para cá, como o doutor Rinaldo também teve a formação dele fora, e nós estamos hoje formando médicos. A UFAC, que é a nossa faculdade federal, ela tem um vestibular que ultimamente tem entrado muitos acreanos. E esses acreanos precisam se especializar através da residência. Então, é um investimento hoje que está saindo praticamente de graça, a custo zero quase para o Estado, e que o Estado tem que aprimorar essa formação médica, para que cada vez mais, eu citei o exemplo de Cruzeiro do Sul, onde os cirurgiões e vários outros médicos são oriundos da residência médica da Fundac, mas que isso também aconteça em Brasileia, aconteça em Tarauacá, Sena Madureira, em vários outros lugares, para que a população do Acre tenha uma assistência à saúde digna, uma assistência à saúde com médicos qualificados, com médicos que realmente detêm o conhecimento e a técnica para o tratamento das mais variadas patologias de saúde do ser humano. Muito bem, doutor. Doutor Rinaldo, doutor Tadeu lembrou bem aqui, né, que assim, a residência, com todos os desafios, o esforço hercúleo que vocês, né, têm, né, enquanto equipe, enquanto preceptoria, mas se não tiver no mercado local, né, do ponto de vista do mercado de trabalho local, avanços do ponto de vista e atrações do ponto de vista remuneratórios,
esses residentes que vocês formam com tanta dificuldade tendem a sair do estado, né? Sim. E para outros estados. Sim. E aí, ou seja, com toda dificuldade, a fixação que deveria ser feita aqui no estado, como não tem esse atrativo, realmente sai. Então, no seu entendimento, assim, claro, a posição que o governo do estado do Acre tem, né, de não ser um parceiro, né, oficialmente é o parceiro por conta das unidades ali, né, assistenciais, mas parceiro do ponto de vista de política pública para residência. Lembrando que o nosso estado, doutor, mais de 90%, quase 95% da nossa população depende do serviço público de saúde, né? Então, formar médicos residentes no SUS para atender essa população que depende desse atendimento, sem dúvida nenhuma, é de grande benefício. Então, nas suas ponderações finais, queria que o doutor pontuasse isso, ou seja, o que a gente precisa fazer enquanto movimento para que esses médicos residentes formados aqui se fixem aqui, né? Certo. Para a população ficar bem esclarecida, hoje nós temos mais de 200 médicos envolvidos na residência médica. Sejam eles médicos residentes em treinamento, sejam eles médicos preceptores, que são os médicos mais experientes que ensinam esses médicos residentes. Isso é uma força de trabalho muito considerável dentro do Sistema Único de Saúde do Estado do Acre, né? E aí, eu acho que essa sua pergunta é muito importante porque ela carece de outras coisas, já também falando da pergunta que o Tadeu respondeu antes, que é, primeiro, estruturação dos programas de residência, estruturação no que sentido? Dar um mínimo para o programa funcionar. O mínimo. O que é que vocês estão precisando? O que vocês têm espaço para aula? Vocês têm material audiovisual para poder dar as aulas? Os preceptores estão motivados? Né? Os residentes precisam de quê? Para a gente continuar formando especialistas bons para os programas de saúde. Então, uma das formas é a parte física, a estruturação, a parte também organizacional, a parte de, através de lei, regimentar bem a função do médico residente, do médico preceptor. Inclusive, nós já propusemos ao governo uma minuta de lei, que é a lei da preceptoria, tá na mão do governo e dos deputados que se interessam pela causa para poder fortalecer isso. E, ao final disso, fazer com que o residente ele sempre sai no final de fevereiro. No último dia de fevereiro, ele está formado. Então, o Estado precisa de política pública de concurso nesse período, porque aí você deixa simultâneo. O residente está saindo e o Estado está ofertando ali um concurso, e aí o residente tem a oportunidade de fazer o concurso e se manter aqui. Aí ele vai fixar aqui, porque quando ele acabar esse treinamento aí, ao final de fevereiro, todo ano, não tiver uma perspectiva de emprego para ele aqui, ele vai embora. E o que é que a gente vai fazer? Exportar especialistas, né? Nós temos em torno de metade do que a gente forma, a gente exporta. Quem sabe aproveitar muito bem é Rondônia. Rondônia tem muitos residentes nossos daqui. Então, essa sincronização entre terminou a formação do residente e o momento para fazer os concursos, sejam eles municipais, estaduais, é muito importante para a fixação do médico residente. Só pegando o gancho, ele falou municipais, estaduais, eu já lancei no passado e relanço novamente o desafio, por exemplo, da nossa Prefeitura de Rio Branco, que tem, estou vendo aí que estão inaugurando, estão reformando unidade de saúde, abrir um programa de residência médica em medicina de família e comunidade. Perfeito. Porque em muitos lugares essa é a estratégia de atrair profissionais. Perfeito. Só para lembrar, um médico residente ele trabalha 60 horas semanais e tem uma bolsa de R$ 4.160. R$ 4.160. Em muitos estados há uma complementação por parte da prefeitura para atrair profissionais que vão atender justamente nas unidades de saúde da prefeitura. Muito bem. Então, quero agradecer, realmente foi um bate-papo bastante agradável, esclarecimento
para a nossa população sobre o tema residência médica. E aí os doutores comentaram uma coisa que aí eu vou ponderar, assim, como é que a população se protege, digamos assim, de, na frente do profissional, saber se ele é especialista ou não. E aí eu sempre comento sobre isso, falo muito com os pacientes para a gente ter essa atenção. Hoje o Conselho Federal de Medicina disponibiliza essa ferramenta via site, né, de você consultar se o seu médico assistente tem uma residência ou não através, né, do RQE, né? Então, assim, eu falo que isso é algo que é importante. Então, o registro de qualificação de especialidade, que é o RQE, que é esse novo número, né, do médico do Brasil com especialidade, é algo importante. Então, se o médico que a população procura para aquela especialidade é especialista, ela vai ter, então, esse novo registro, que é o RQE. Então, é sempre importante, doutor, a gente poder fazer com que a população entenda isso também, né? Que médico especialista tem que ter RQE, tem que ter registro. E agradecer realmente a presença de vocês e, sem dúvida nenhuma, o tema da residência vai ficar sempre aberto aqui para o Sindicast, para o Sindicato dos Médicos, precisando da ajuda. A gente vai estar sempre para apoiar vocês. Então, suas ponderações finais, doutor, por gentileza. Pablo, nós agradecemos muito o sindicato ter essa preocupação, né? A gente tem que, também a nível de sindicato, das federações médicas, como eu falei agora há pouco, o médico residente ganha um salário de 4.160. O residente está lá porque ele está se doando para aprender, para virar um especialista. Mas não é justo outras áreas, por exemplo, como o programa do Mais Médico do governo federal, o mesmo médico que trabalha 40 horas, mas algumas dizem que é para estudo, sobra 34 horas, ganhar 4 vezes mais. Então, eu acho que isso é uma coisa que as federações médicas têm que defender também o residente, e para que cada vez mais a população tenha acesso a médicos realmente capacitados, a realmente especialistas. Não só a residência faz o especialista, também as provas da Associação Médica Brasileira também faz o médico especialista, aquele médico que comprova a experiência, e quem ganha com isso é a população. É a população que é atendida por um médico capacitado. Perfeito. Rinauro. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutor Pablo, ao sindicato aqui por essa oportunidade da gente conversar um pouco e levar para a população o que é a residência médica, o que a residência médica faz, a importância da residência médica. E eu só espero que, assim, tenho ainda a esperança de que os nossos gestores abram os olhos, né? Abram os olhos, reflitam sobre as políticas de saúde pública que eles estão desenvolvendo no nosso estado, porque há muita coisa que se fazer sem gastar um tostão, né? Só com organização, com gestão, com política pública bem feita, você consegue organizar o serviço e você consegue devolver para a residência médica tudo que a residência médica faz pelo Estado e pelo SUS. Mas ela está precisando ser olhada com mais carinho, ela está precisando ser olhada, ter uma devolutiva de estruturação para poder seguir os caminhos, porque hoje ela segue de teimosa, por teimosia de alguns abnegados, né? Porque a estrutura está deixando muito a desejar. Então, encerramos aqui mais um Sindicast. Quero agradecer a atenção de vocês. Por gentileza, dá um like aí, compartilha, né? Siga o nosso canal e até o próximo Sindicast.